Bem-amados do Senhor, a palavra de Deus hoje encontra-se no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos de 1 a 10. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amados do Senhor, essa palavra que foi dirigida ao apóstolo Paulo pelo Espírito Santo de Deus, que retrata um momento de contenda entre os irmãos, e os irmãos tiveram que resolver essa contenda perante um juízo, que não era o juízo de Deus, era o juízo, a justiça humana. No versículo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. E aí ele especifica quem seriam esses injustos: devassos, idólatras, adúlteros, efeminados e sodomitas, ladrões e etc. Amados irmãos, esse tema de hoje, que fala sobre homossexualidade, é um tema que tem sido polêmico no mundo inteiro. Porque nós sabemos que nós que somos seguidores de Jesus Cristo, nós somos cristãos, que ao longo da palavra de Deus, ao longo da história, o amor e sexo entre homens, ou seja, entre homossexuais, eles foram até tolerados por religiosos da Babilônia, de Sodoma, de Canaã. Então, historiadores confirmam que há indícios de que até os exércitos da Grécia, de Tebas, de Esparta, possuíam unidades formadas por pares de amantes homossexuais, que às vezes oficiavam sacrifícios a Eros, deus do amor. E a mitologia grega é rica em fontes de histórias de amor e sexo entre figuras do mesmo sexo. E sabemos também, amados, que a posição oficial da igreja quanto à homossexualidade, ela se racionalizou com os escritos de Santo Agostinho, porque ele disse que os órgãos reprodutivos tinham a finalidade natural de procriação e em nenhuma hipótese poderiam ser usados para outra forma de prazer.
sendo a homossexualidade, segundo ele, uma perversão da mesma categoria que seria a masturbação, coito anal, coito oral e zoofilia. E a homossexualidade continuou a ser reprovada pela maior parte das tradições cristãs pelo mundo. Sabemos também que na doutrina abrâmica, ou seja, lá no tempo de Abraão, a homossexualidade também é vista negativamente. E no tempo lá de Abraão, alguns desencorajavam essa prática. E outros até explicitamente a proibiam, ensinando que a homossexualidade é pecaminosa, enquanto outros dizem que qualquer ato sexual por si só é pecaminoso. Isso está lá em Levítico, quando fala da homossexualidade, Levítico capítulo 20, versículo 13. Se um homem coabitar sexualmente com um varão, ou se deitar com outro homem, em outras versões, cometerão ambos um ato abominável. Serão os dois punidos com a morte e o seu sangue cairá sobre eles. Então, amados irmãos, lá no tempo de Abraão, no tempo das leis, já foi estabelecido que esse tipo de prática era uma prática pecaminosa. Isso foi instituído pelo próprio Deus, quando deu essas leis a Abraão. E hoje nós vemos que a homossexualidade ela pode ser superada através da fé. Existem centros de cura espalhados pelo mundo, onde pessoas que tinham essas práticas homossexuais foram, digamos assim, curadas disso. Porque muitos não aceitam que a gente trate esse assunto, que nós cristãos tratemos esse assunto como cura. Porque, amados irmãos, Deus, quando criou o ser humano, ele criou homem e mulher. Então, se os atos homossexuais são reprovados, porque eles são contrários ao desejo de Deus para o ser humano. Lá em Gênesis também, nós vemos o castigo divino aos de Sodoma. Por isso o termo sodomitas não herdarão o reino de Deus. Porque lá em Sodoma também tinha essas práticas. E lá também no livro de Romanos, nas cartas de São Paulo, aí já no Novo Testamento, os romanos trocaram a verdade, isso está em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os entregou a paixões degradantes. As suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Os homens igualmente, abandonando as relações naturais com a mulher, inflamaram-se de desejos uns pelos outros, cometendo a infâmia de homem com homem e recebendo o justo salário do seu desregramento. Isso está em Romanos. Amados irmãos, nós protestantes nos posicionamos explicitamente contra a homossexualidade e condenamos a prática do sexo entre pessoas do mesmo sexo. É claro que nós sabemos, meus amados, que o fato de nós condenarmos esta prática, porque ela é contrária à natureza de Deus, que Deus criou para o homem. Se Deus fez homem e mulher, não tem porquê um homem se deitar com outro homem. Isso é desvio. Desvio espiritual, desvio de conduta, desvio moral, desvio psicológico. Enfim, cada um tem uma terminologia. Mas nós, como cristãos, sabemos que desviou do propósito de Deus. E nós não podemos aceitar aquilo que é contrário à natureza de Deus. Aquilo que Deus fez.
Mesmo assim, mesmo os cristãos, nós cristãos que nos opomos a isso, sabemos que a homossexualidade significa algo contrário a Deus. Mas, enquanto união civil entre pessoas do mesmo sexo, nós respeitamos a questão civil, porque nosso país é laico. E nós mesmo como protestantes, nós como protestantes em todo o mundo, que determinamos que o Estado é laico. E um Estado laico, há uma divisão entre a esfera privada e a esfera pública, não devendo, então, existir argumentos religiosos para impedir a união civil entre pessoas do mesmo sexo. A gente está falando de união civil. Agora, com relação, nós respeitamos? Os direitos civis dos homossexuais devem ser respeitados? Sim. Nós, como protestantes, respeitamos por quê? Porque se uma pessoa se casa com a outra, ou se une a outra, vamos dizer assim, e ela adquiriu bens, adquiriu posses com essa pessoa, ela vai ter o direito de dividir essas posses, de pleitear essas posses do seu parceiro. Isso é uma questão civil. Mas do ponto de vista espiritual, como eu já havia dito, nós protestantes temos esse posicionamento oposto a isso, a questão da homossexualidade. Nós somos opostos a esse pensamento, a essa prática. Por quê? Porque é contrária àquilo que Deus criou. É contrária ao que Deus criou. Então, amados irmãos, temos que rejeitar os homossexuais, temos que apedrejar os homossexuais, temos que expurgar os homossexuais das nossas igrejas, dos nossos templos, da nossa convivência familiar, da nossa convivência humana? Não, definitivamente não. Não é isso que está sendo falado aqui. O que está sendo falado é que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da palavra de Deus, Deus é contrário a essa prática. Mas nós devemos amá-los, respeitá-los e, através do amor, constrangê-los a esta mudança. Que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus possa estar tocando nessas pessoas e convencendo-as do seu pecado. Assim como existem outros pecados, como o da mentira, como o do roubo, como tantos e tantos outros pecados. Este é um pecado e nós precisamos orar por eles, amá-los, respeitá-los, mas não aceitarmos o pecado. De forma amorosa, de forma carinhosa, dizer para eles que é uma conduta que desagrada a Deus, para que eles possam se converter dos seus maus caminhos. E dessa forma, meus amados, só Jesus pode fazer isso. Só o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, pode tocar no coração dos homossexuais, dos homoafetivos, para que eles se convençam de que isso é uma prática pecaminosa. Não somos nós cristãos que vamos convencer, é o Espírito Santo de Deus. Então eu peço nessa hora que nós possamos estar orando pelas pessoas que têm passado por essas situações, pessoas que têm passado por essa prática de vida, para que o Espírito Santo de Deus as convença do seu pecado e elas possam herdar o reino de Deus, que é o que Deus tem prometido para essas pessoas. É isso que eu peço nessa hora. E peço a você, meu irmão e minha irmã, que orem por essas pessoas. E você que é homossexual que está ouvindo essa palavra, receba ela em nome de Jesus.